Galera do terceiro ano, tudo bom com todos? Vamos para mais uma aula de gramática, tá certo? Eu sou o professor Antônio e a gente vai estudar hoje mais um assunto de gramática. Vamos ver aqui o conteúdo para que a gente possa compartilhar a tela e facilitar a nossa explicação e o entendimento de vocês consequentemente. Tudo bem, gente? Bom, galerinha, o assunto de hoje é o numeral, dando sequência àqueles três conteúdos que você tem no início da sua apostila 3, tá? Para começar, você entende já que o numeral faz parte, não é? Então, das 10 classes morfológicas, uma delas é o numeral, e que ele também ele faz parte das classes variáveis, né? No caso, ele vai ter a sua variação em gênero e ele vai também variar em número, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho, começando pela classificação do numeral, tá certo, galera? Gente, deixa eu logo dar uma melhoradinha aqui na tela, tá? Para facilitar, então, a compreensão, tá certo? E a visibilidade. Muito bem. Na classificação dos numerais, nós temos os numerais cardinais, aqueles que indicam a contagem, a medida, né? Um número básico, enfim. E como exemplo, você tem o 2, o 3, o 100, o 1000, né? O 20, o 50 mil, enfim. O número básico. No ordinal, você tem o numeral indicando uma ordem, tá? Uma sequência de coisas, tá bom? O primeiro, o segundo, o centésimo, o milésimo, tá? Essa sequência. O fracionário, que ele vai indicar uma parte de um inteiro, ou seja, os números que você usa muito nesses cálculos matemáticos, você usa os números fracionários, tá? Quando você trabalha com fração. O meio, o terço, enfim, 2/5, 7/8, 8/9, então esses números em forma de fração, números fracionários. Os multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, né? Indicando quantas vezes, né, a quantidade foi aumentada, tá bom? O dobro, o triplo, o quíntuplo, o quádruplo, tá? E existe ainda, galera, o numeral também coletivo, tá? Indica um conjunto numérico de seres, né? Ou um período de tempo, tá bom? E alguns exemplos aqui. O bimestre, que é o período de 2 meses, a centena, que é um conjunto de 100 unidades, tem o bimestre aí, mas tem também, por exemplo, o trimestre, né? Os 3 meses, tá bom? O semestre, né? Dos 6 meses. Centenário, o período de 100 anos, a década, o período de 10 anos, tá? O lustro, o período de 5 anos, o milênio, o período de 1000 anos, a novena, o período de 9 dias, quem é católico sabe que existe o novenário e sabe que ali são 9 dias, tá? Em reza, o par, que é um conjunto de 2 unidades, tá? A quarentena, esse período que nós estamos vivenciando agora, né, gente? O período de 40 dias, é claro que não necessariamente, né, quando a gente vai, no caso, vivenciar essa quarentena, ela pode ter algumas alterações como nós estamos tendo, né? No começo, a nossa quarentena seria uma média de uma semana, 15 dias, enfim. Depois isso foi se estendendo, e vamos ver até onde vai, né, gente? Mas estamos sim nesse período chamado quarentena. Mas se formos traduzir mesmo em miúdos, de fato, 40 dias. A quina, uma série de 5 números, né? Muitas pessoas esses que gostam de fazer uma fezinha, né? Que gostam de jogar, e aí vão na lotérica, enfim, até que um dia acerta na quina, acertou aqueles 5 números. Tem gente que gosta de placas de carro, data de aniversários, né? E assim faz a sua fezinha, faz o seu jogo, e um dia acerta, né? Para quem acredita, beleza, para quem joga, enfim. A resma, a quantidade aí das 500 folhas de papel. Beleza, gente? Bom, o análise da tirinha, eu botei essa tirinha, inclusive acho que ela vocês têm na sua apostila lá, tá? Suspiros. Nós fazemos um par perfeito, Helga. Você vê aí a palavra par, né? Esses 2. E aí vem a resposta, tá? Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito. A brincadeira, então, com esses dois numerais, né? O par e o quádruplo. Tá bom, gente? Só para refletir um pouquinho e para
a gente traduzir um pouquinho melhor esses numerais, tá bom? A flexão dos numerais. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero, masculino, feminino, ou em número, que é o singular e o plural, tá certo? A flexão dos numerais e outros numerais são invariáveis. Os numerais cardinais, por exemplo, né, variam em gênero, uma, dois, duas, centenas, a partir de duas. Por exemplo, 200, 200, 300, 300, né, 400, 400, tudo bem? Alguns numerais cardinais variam em número. Milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões, né? Essa variação aí em número, tá bom, gente? Os restantes, no caso, os cardinais, são invariáveis. Vi 4 meninas entrando na loja, vi 4 meninos, percebam que o 4 torna-se invariável. Uma dicasinha aí para você perceber, numeral também, no caso cardinal, invariável, tá bom? Flexão, do mesmo jeito que você colocasse 3, né? 3 meninas, 3 meninos, seria também, no caso, invariável, evidentemente, né? Flexão dos numerais ordinais. Os numerais ordinais variam em gênero e em número. Ele foi o primeiro, ela foi a primeira, né? Eles foram os primeiros, elas foram as primeiras. Essa variação aí no caso dos numerais ordinais. Gênero e número. Flexão dos numerais multiplicativos. São invariáveis enquanto substantivos, mas variam em gênero e número enquanto adjetivos. Essa nova situação tem o duplo da importância da situação anterior. O valor aí de substantivo, portanto, invariável. Tá? Essa nova situação tem dupla importância e agora, no caso, esse dupla, o valor é de adjetivo, portanto, variável. Tudo bem? Flexão dos numerais fracionários. Os fracionários variam em gênero e número conforme o numeral cardinal que os antecede. Vamos ver aí, gente, esses fracionários. Comi 1/3 do chocolate, ou 2/3, ou comi 1/3 parte do chocolate, ou 2/3 partes do chocolate, tá bom? 1/3 parte ou 2/3 partes do chocolate. E a flexão dos numerais coletivos, né? Variam apenas em número, os coletivos, tá, gente? Comprei 1 dúzia de ovos, comprei 3 dúzias de ovos, tudo bem? Variando apenas em número. Beleza. A distinção entre um numeral e um artigo. Você pega o seguinte, o numeral, gente, ele vai ter realmente essa noção de quantidade, tá? O numeral tem a noção de quantidade, enquanto o artigo tem essa questão da indefinição, tá? O numeral, a noção de quantidade, e o artigo, essa noção mesmo é de indefinição. Na prática, descobre que é numeral cardinal quando admite o acréscimo de só, apenas, único, como em um só homem é suficiente para erguer isso. Ganhei um colar de esmeralda. Um só homem, apenas um homem ou um único homem, tá? E quando se trata de artigo indefinido, tem por plural uns, e sua contraparte é o adjetivo outro. Fiquei conhecendo um advogado de que há muito ouvia falar. Meio numeral ou meio advérbio? Ela estava meio nervosa, você percebe aí que é um advérbio, porque faz referência a um adjetivo. Meio e nervosa aqui, que é um adjetivo. Vendi meio quilo de carne hoje, meio numeral, porque faz referência a um substantivo. Carne é um substantivo, tá certo, gente? Um pensamentozinho aí para você refletir, mas antes disso, veja algumas situações do numeral no seu emprego, por exemplo, no dia a dia, tá? Por exemplo, os numerais e os seus usos, porque nós empregamos nas nossas falas, enfim, os numerais. Por exemplo, para marcar dias do mês, você usa os numerais cardinais,
exceto na indicação do primeiro dia. Geralmente, o primeiro dia do mês, por exemplo, se diz hoje, no caso, 13 de maio. Quando foi o primeiro dia do mês? 1º de maio. 13 de maio, o numeral, né, cardinal, e o 1º de maio, inclusive o dia do trabalho, né, gente, o numeral ordinal, tá bom? Indicar artigos, por exemplo, né, indicar leis, decretos, o numeral, ele é utilizado, o numeral ordinal utiliza até o nono, né, quando você diz assim, artigo 9º, já do 10 para frente você usa os cardinais mesmo, artigo 10, artigo 12, tudo bem? Os nomes de reis, de papas ou os séculos, né? O que é comum nós utilizarmos, no caso, ou os números romanos, não é verdade? Papa João Paulo II, por exemplo, né? O rei Luís XV, tá? Só para traduzir um pouquinho do uso desses numerais no dia a dia, tá certo, galera? Gente, espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? Qualquer dúvida, evidentemente, que nós vamos ter o nosso momento tira dúvida também. Recorra à sua apostila para estudar mais um pouquinho o conteúdo e qualquer coisa a gente está por aqui, tá, gente? Espero que vocês consigam resolver direitinho os exercícios. Fiquem em casa todos, fica com Deus. Forte abraço, tá, do professor Antônio. Fique em casa. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.